Então vamos ler a partir do versículo 9 de Romanos, que diz assim, os irmãos acompanhem a leitura. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos uns aos outros, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de sedes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Vamos fechar os olhos mais uma vez, irmãos, vamos orar. Pai Santo, nós te damos graças pela tua palavra lida, porque ao lermos a Escritura Sagrada, Senhor, só de lermos, já gera um temor muito grande em nossos corações. Porque, de fato, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos consola, ela nos fortalece. E pedimos, ó Deus, que teu bom Espírito Santo nos ajude na exposição da mesma, no entendimento dessa palavra, Senhor, que de fato ela venha penetrar em nossos corações, Senhor, e venha causar mudança na nossa vida. Que de fato, meu Deus eterno, nós sejamos transformados, ó Deus, pelo poder da tua santa palavra, Pai. Eu oro a ti em nome de Jesus, para que essa palavra transforme muitos corações aqui nessa manhã, Senhor. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa manhã nós vamos passar por esse tópico que é o nosso relacionamento, a nossa relação que nós temos com os irmãos. Essa comunhão que nós estamos vivendo aqui, nesses dias, mas que é desejo do Senhor, irmãos, que esta comunhão, ela permaneça, que ela só não fique nesses dias que estamos participando desse retiro. Mas, de fato, irmãos, ter uma vida transformada em Cristo, ter uma vida transformada, de fato, você precisa ter um relacionamento transformado com os irmãos que convivem com você. Porque é na igreja, queridos, é na comunhão,
que nós oramos uns pelos outros. É na igreja, meu irmão, que nas maiores batalhas da sua vida, você tem o irmão que confessa a mesma fé que você para orar por você. Meus irmãos, como é bom saber que nós temos irmãos em Cristo ao nosso lado que confessam a mesma fé que confessamos. Isso traz paz para a nossa alma. Queridos, e nós não podemos ter os nossos irmãos em Cristo distante de nós. Não, ao contrário. Precisamos, meus irmãos, ser mais unidos do que nunca. Porque é esse relacionamento estreito, é esse relacionamento de fato, onde há união, comunhão, é que vai, meus irmãos, fazer sermos uma igreja forte, um irmão ou uma irmã forte, e, consequentemente, irmãos, teremos famílias fortes na presença do Senhor. Casamentos fortes. Pais aqui fortalecidos na palavra para criarem os seus filhos. Realmente, colegas de trabalho fortes nos seus locais de trabalho. Cidadãos aqui que de fato conseguem exercer a sua cidadania. Por quê? Porque realmente atrás de um irmão, de uma irmã, há ali um grupo de pecadores reunidos, realmente unidos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele deixa alguns conselhos práticos de como se relacionar entre os irmãos. E ele começa no versículo 9, dizendo aqui e declarando o primeiro conselho para nós convivermos entre irmãos, aonde ele diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia. É a parte A do versículo. E nós vamos ver, meus irmãos, que do versículo 9 ao versículo 16, Paulo aqui, ele vai em 12 momentos, e nós vamos estudar cada propósito desse, nos ensinando como devemos conviver entre irmãos. Então, o primeiro conselho aqui, que Paulo deixa aqui, meus irmãos, é que o amor seja sem hipocrisia. O que é isso, irmãos? É que haja, de fato, sinceridade no nosso amor pelo nosso irmão. Queridos, a palavra hipocrisia, ela vem de uma palavra no grego que significa ator. O que um ator faz, irmãos? Hein? O que um ator, qual que é o trabalho do ator? Representar. E em muitos momentos ele representa algo ou alguém que não é ele. Não é verdade? Ator, ele é simplesmente um artista ali. Ele está fazendo uma peça de teatro. Ele está ali representando algo que foi destinado a fazer, mas não é a sua essência. Então, quando Paulo aqui, meus irmãos, fala que o amor tem que ser sem hipocrisia, é que não pode ser um amor fingido. Quer um exemplo? É eu falar que eu amo a vida do meu amigo de ministério, o pastor Whindersson, mas de fato eu não amo ele do fundo do meu coração. É um amor fingido. Eu faço isso só para que as pessoas possam ver. É algo aparente. Não, irmãos. Se eu de fato digo que amo o pastor Whindersson, eu tenho que amá-lo. Tem que ser um amor verdadeiro. Hipocrisia é isso, irmão. É você falar que faz uma coisa e na verdade você não faz. Você só faz para manter uma aparência,
Nossa, eu amo meu irmão. Que nada. Você não ama. Você só fala que ama. Mas na hora ali da luta, da peleja, dos momentos difíceis, na hora que a coisa aperta, você não está junto com seu irmão. Você sequer manda uma mensagem escrita para ele de WhatsApp, um áudio sequer, dizendo que você pode contar com o irmão, que você está próximo dele, que você ama ele. Meus irmãos, amor é isso. Amor é realmente você estar junto com o seu irmão e não um amor fingido. Amor, como o apóstolo Paulo disse aqui, sem hipocrisia. Amém, igreja? Está entendido? Não amemos ao outro com hipocrisia, irmão. Não faça isso, não. Ou você ama de verdade, ou é melhor ficar quietinho. Fica quieto. Ore para que o Senhor te dê um amor verdadeiro pelo próximo. Não profira dos seus lábios, não seja um ator, irmãos, que só representa. Não profira dos seus lábios, eu amo meu irmão. E na verdade, no íntimo do seu coração, você não ama ele por completo. Você só tem uma boa relação só com o seu irmão que está do seu lado aí, ó. Não, querido. Deus quer que nós tenhamos uma relação mais íntima uns com os outros. Que o amor não seja por hipocrisia. Segundo propósito de amar os irmãos, ter um bom relacionamento com os irmãos, é que tem que haver discernimento na nossa relação com nossos irmãos. Está na parte B desse versículo 9 aí, irmãos. Olha o que a palavra fala aí, ó. Na parte B. Detestai o... Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Estão vendo aqui duas coisas distintas, irmãos? O bem e o mal. O servo de Deus, meus irmãos, ele tem discernimento do que é o bem e do que é o mal. Meus irmãos, para convivermos unidos como irmãos em Cristo, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã, meus irmãos, nós devemos discernir o que é o bem e o que é o mal. Tem muitos momentos que o irmão não vai estar bem. E que às vezes ele vai começar a tratar assuntos com você que não agradam a Deus. Você tem que discernir aquilo ali na hora. E o que você faz, irmão? Continua falando que é ruim? Ou você vira a chave? Hein, queridos? Vira a chave. Irmão, vamos conversar sobre isso agora. Eu sei que você está triste, às vezes você chegou nervoso aqui nessa manhã, você não dormiu bem, você está cansado. Mas Deus foi misericordioso conosco, irmão. Louvado seja Deus, passamos uma noite, Deus nos deu toda a paz. Estamos aqui nessa manhã. Está vendo tanto que muda, irmãos? Agora, se o irmão chegar comentando um assunto ruim ali, e fala, nossa, irmão, o negócio está difícil para mim, não sei o quê. Aí você pega e fala assim, nossa, eu estou pior, irmão. Nossa, o negócio está feio, está assim. Não traz edificação. São dois ali murmurando, reclamando, e acaba que no final a edificação e o fortalecimento necessário não são dados. Por quê? Porque vocês iniciaram um assunto ruim e terminaram também ruim. Então, queridos, a nossa relação entre irmãos precisa ter discernimento. Sabe para quê? Para que quando encontrarmos, quando estamos juntos, isso gere edificação para a nossa vida. Os dois podem até estar ruim na conversa, né? Os dois podem estar até passando grandes batalhas, mas no final da conversa, meu querido, encoraja um ao outro. Encoraja. Ô, meu irmão, nós estamos ruim. O negócio está feio mesmo. Mas o Senhor é maior. O Senhor está sobre todas as coisas. Ele é soberano. Ele está no controle, irmão. Nós vamos passar isso. Nós vamos passar. Isso vai passar. Não vai durar. Vamos nos firmar no Senhor. Amém, irmão? Amém? Amém. É isso, irmão. Relação entre os irmãos precisa
ter discernimento. Nós temos que detestar o mal e nos apegarmos ao bem. Apegue-se ao bem, irmão, para fazer o bem para o próximo. Amém, igreja? Está entendido até aqui? Vamos para o terceiro propósito. O terceiro propósito. Antes aqui, irmãos, eu quero que os irmãos abram aí. Em Provérbios 24, versículo 3. Para falar sobre isso, sobre como termos discernimento, né? Olha lá. Com a sabedoria edifica-se a casa. E com a inteligência, ou seja, com o discernimento, ela se firma. Então está vendo que o discernimento, a sabedoria, coloca tudo em ordem? Numa simples relação com o irmão. Olha ali. Está claro, irmãos. Salomão deixou claro aqui nessa passagem. Terceiro ponto. Nós precisamos, irmãos, na relação com os irmãos, de fato ter afeição uns pelos outros. Afeição. Isso está descrito no versículo 12. Versículo 10, perdão. Versículo 10. Próximo versículo aí. E aqui, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo aqui, ele destaca aqui duas palavras se referindo à afeição pelo irmão. O amor, de fato. Ele fala de um amor cordial e de um amor fraternal. Vamos lá, vamos acompanhar junto aí? Olha o que o versículo 10 aí de Romanos 12 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Os irmãos, quando Paulo aqui ele fala sobre amor cordial, a palavra cordial aqui, ela tem o sentido, irmãos, de um amor que temos por um ente querido muito próximo de nós. Família mesmo. É o amor, mãe, que você tem pelo seu filho. Pai, é o amor que você tem pelo seu filho. É um amor que está ligado à questão sanguínea. Eu pergunto para os pais aqui, se seu filho, irmão, errar com você, se ele em algum momento ele te aborrecer, fazer alguma coisa com você, você vai deixar de amar o seu filho? Sim ou não? Não. Então, quando Paulo aqui, irmãos, fala de amor cordial entre os irmãos, é o mesmo amor que você tem pelo seu filho, é o amor que você tem que ter pelo seu irmão aí do lado. Se ele errar, você não vai simplesmente virar as costas para ele. Ou falar, não, eu não quero saber mais não, deixa esse irmão para lá, porque só me amola e eu não quero não. Eu não tenho por que suportá-lo. Ele não é da minha família. Ele não tem vínculo nenhum comigo. Tem sim, irmão. Sabe por quê? Porque a mesma salvação que te alcançou, alcançou o seu irmão. O mesmo sangue que foi vertido na cruz do Calvário por você, foi vertido pelo seu irmão. Ou seja, meus irmãos, nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós somos. E devemos amar o irmão, o seu irmão, cordialmente. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Só que ele não para aí. Ele fala que você deve amar o seu irmão cordialmente, com amor fraternal. Meus irmãos, e quando Paulo fala sobre essa questão do amor fraternal, de fato, é um amor que foi construído na cruz do Calvário. O fraternal aqui vem, meus irmãos, realmente de um amor imensurável, que você não consegue ter se o amor de Cristo não estiver em você. Se o amor de Cristo, irmão, está na sua vida,
Se você entende o amor ágape, que é o amor de Cristo Jesus por nós, meu irmão, você tem amor fraternal por seu irmão que está do seu lado. Esse amor fraternal. Sabe por quê? Porque o amor de Cristo te envolveu, te alcançou, te libertou e você quer compartilhar isso com seu irmão. Essa alegria fraterna de sabermos que há um Jesus que governa a nossa vida e que o amor dele está no meio da sua igreja. Não é maravilhoso, irmãos, isso? Ame o seu irmão cordialmente. Os irmãos entenderam o que é cordial? Hã? Sim ou não? E ame seu irmão fraternalmente. Isto é afeição. Isso é afeição. Afeição pelo seu próximo. Vamos caminhar. A palavra fala no versículo 11, e é o quarto ponto aqui que eu quero... Não, no versículo 10 ainda, irmãos, perdão. A parte B do versículo 10. Olha o que a palavra fala aí, ó. Preferindo-vos em honra uns aos outros. É o quarto propósito, quarto conselho que Deus quer que nos dê essa manhã. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui o princípio, meu irmão, para você se relacionar bem com os irmãos da igreja, é, meu irmão, o amor na família cristã, expressando-se em honra mútua, assim como em afeição mútua. O que é isso? Meu irmão, é você, de fato, preferir, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, preferir dar honra para o seu irmão. É você esquecer de você um pouco. O que é isso? Vou dar um exemplo. O que é você dar honra para o seu irmão? Às vezes você está vivendo uma condição até melhor que o seu irmão, financeiramente, materialmente falando. Mas quando você vai ter ali um diálogo com esse irmão, ou até orar por ele, ou estar junto com ele, você vai dar a honra dele para dizer o seguinte: olha, meu irmão, você há de conseguir aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Olha, Deus tem me abençoado, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar o irmão também. E você dá honra para ele. Não é você se colocar melhor que ele. Não dar honra é você falar assim: não, realmente, Deus tem prosperado a minha vida, está tudo bem, está tudo certo. E você não dá nenhuma palavra de encorajamento para o irmão. Não incentivar ele a fazer uma boa faculdade, ou estudar para alcançar um objetivo, ou até mesmo orar por ele para que ele tenha uma porta de emprego melhor. Meu querido, dar honra é você realmente se humilhar, é você abaixar e você ali encorajar o irmão que está do seu lado. Tem pessoas que não dão honra para o seu irmão, querem se manter sempre por cima, né? Uma posição firme. Não, irmão, dê honra para o seu querido que está do seu lado. Dê honra. Prefira fazer isso. Olha o que Paulo fala. Prefira. Você tem que preferir isso. Isso é uma prática cristã saudável. Então prefira em honra uns com os outros. Isso tem que acontecer mutuamente. Quinto ponto. E agora sim está no versículo 11. Paulo aqui diz o seguinte: no zelo não sejais remissos. Vou parar aqui. Para vivermos em união uns com os outros, irmãos, para que tenhamos um relacionamento saudável na igreja, nós precisamos ter entusiasmo. O que é isso, pastor? Quando Paulo fala aqui o seguinte: no zelo, ou seja, no cuidado, no carinho, no amor em Cristo, não sejais remissos. O que é o significado da palavra remisso? Remisso, irmão, é apático, devagar, lento. Sabe aquelas pessoas que você olha assim, a pessoa está sempre triste, está apagado, semblante. Meu irmão,
O Senhor Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Se nós temos vida em abundância nele. Não é motivo para ficar triste, não. Você pode até estar vivendo um momento difícil, irmão. Não estou falando isso, não. Vai ter dias que nós vamos estar um pouco mais abatidos. É verdade. É normal. Mas todo dia? Uma semana? 2? Um mês? 6 meses? Triste? O conselho de Paulo aqui, não sejais remissos, não sejais apagados, apáticos, devagar, não. Mas, queridos, olha o conselho que ele dá, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo é capaz de fazer isso no meio da igreja. Ele traz alegria, traz força, nos convence do nosso pecado e nós somos crentes fervorosos na presença dele. Ou seja, quando você vê um irmão triste no meio do rebanho, irmão, desanimado, apático, né? Ele é apático, devagar, andando bem devagarzinho. Você vai pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa ser cheio do Espírito Santo. Para alegrar esse irmão. Vamos lá, vamos levantar, querido. Vamos servir a Deus com alegria. Olha o que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Olha o que Paulo fala sobre isso, irmãos. Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Paulo aqui estava ali dando uma palavra de fortalecimento, dizendo que o testemunho da igreja de Corinto estava ali o quê? Estimulando os irmãos. Meus queridos, nós precisamos orar ao Senhor para não ser crentes apáticos. Não podemos ser. Nós precisamos viver a alegria do Senhor na nossa vida. Se Deus nos salvou, nos libertou, estamos na presença dEle, meus queridos, a igreja vive em alegria no Senhor. Estamos alegres aqui nessa manhã, irmãos? Amém? Estamos alegres. Não seja, meus irmãos, remisso, mas sede fervoroso no Senhor. 6º ponto, para termos convivência boa, relacionamentos transformados entre os irmãos. 6º ponto, versículo 12. Nós precisamos ter, meus irmãos, e a Bíblia retrata aqui, paciência. Olha o que Paulo fala aqui à igreja de Roma. Regozijai-vos na esperança. Sedes pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Então, Paulo aqui, ele estimula a igreja de Cristo que tenha paciência. Só que antes aqui, meus irmãos, ele fala de uma palavra aqui, que é a palavra esperança. O que é esperança, irmãos? Esperança é algo que não chegou ainda, mas que você espera. A igreja de Cristo precisa ter esperança. Precisa. Para conviver entre irmãos, para ter essa comunhão uns com os outros, meus queridos, nós precisamos ter esperança de sabermos, queridos, que há muito mais por vir. Deus já fez muito por nós aqui, meus irmãos, por cada família aqui. Eu tenho certeza que os irmãos já podem glorificar o Senhor nessa manhã, porque o Senhor já fez muito por nós. Muito! E nós não podemos perder a esperança. Porque tem irmãos que esquecem daquilo que o Senhor fez. É isso mesmo. A gente esquece das bênçãos concedidas, dos livramentos que Deus nos deu. E no primeiro problema que nós enfrentamos, nós murmuramos. Ou seja, a esperança é deixada de lado. Então Paulo aqui ele aconselha, regozijai-vos, ou seja, tenha gratidão, irmão, uns com os outros. Tenha gratidão por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus faz por você. Regozijar é isso, ter gratidão na
esperança. E sede pacientes na tribulação. Meus irmãos, a tribulação, sabe o que é tribulação? Sabe o que é tribulação? É o peso da provação que acontece com você. Se você não foi provado até hoje, irmão, eu acredito que isso é muito difícil, porque todos nós aqui somos provados. Cada irmão aqui tem sua batalha, sua condição, que nós somos moídos, é o peso que está sobre nós, é aquela dificuldade que você tem na família, com os filhos, às vezes no casamento, no local de trabalho, somos provados, é o peso da provação, é a tribulação. Só que o conselho é que, na oração, sede perseverantes. Queridos, esse momento que nós fizemos aqui antes de iniciar a aula de oração, nós vamos praticar isso mais na igreja. Você precisa verdadeiramente, irmão, pegar na mão do próximo. Foi bom ou não, irmão? Sim ou não? Foi bom, não foi? Você pega na mão do próximo ali, ó, é como se você está dizendo para ele, irmão, eu estou com você. Você não está sozinho, não. Isso você está sofrendo aí, e eu até pedi para os irmãos trocarem hoje, por quê? Porque a mesma comunhão que você teve com um irmão ontem, hoje você vai ter com outro irmão. Então você vai ter conhecimento da luta dele. Queridos, às vezes, um irmão aqui do meu lado esquerdo aqui, não sabe o que está acontecendo com o irmão aqui do lado direito. Sim ou não, não é verdade? Nós estamos aqui juntos, vamos ficar juntos aqui 3 dias. E às vezes você não sabe o que está acontecendo com o outro. Às vezes ele está passando uma luta terrível e você está achando que está tudo normal. Só que o irmão está com a fé tão robustecida em Cristo, que às vezes ele está rindo, mas a alma dele está aflita. Ele está lá preocupado com a casa, com a luta que não está acabando. Só que ele está em comunhão aqui, ele está feliz. Sabe por quê? Porque a comunhão em Cristo traz felicidade para a nossa vida, irmãos. Nos fortalece. Então aqui ele está nos ensinando a sermos, irmãos, realmente perseverantes na oração. Eu já disse para os pastores, esse ano de 2024, meus irmãos, nós temos que, de fato, ter muito mais momentos de oração. Nós estamos orando pouco. A gente tem aqui uma vigília de oração por mês. Por mês. E nós temos visto que tem muitos irmãos que não conseguem participar desta única vigília, que tem uma vez por mês. Meus queridos, o segredo da vitória, da bênção na vida de um crente é a oração. Nós não podemos ter essa prática tão distante da nossa vida. Aí você pode dizer para mim assim, pastor Lucas, mas eu oro em casa. Amém, irmão, glória a Deus, coisa boa. Continue isso. Mas a oração junto com os irmãos também é fundamental. Fundamental. Precisamos perseverar em oração juntos, unidos no Senhor. Amém, igreja? Vamos lá para o 7º ponto. Olha o que a palavra fala aí, no versículo 13. Compartilhai, olha o conselho de Paulo aqui, irmãos. Compartilhai as necessidades dos santos. Vou parar aqui. Paulo aqui, ele está dizendo que para você ter um bom relacionamento entre irmãos na igreja, você precisa exercer generosidade. Você precisa ser generoso. Qual que é o exemplo aqui? Vamos lá para Atos, capítulo 20, versículo 35. Olha o que a palavra fala, irmãos. Atos, capítulo 20, versículo 35. Olha o que a palavra fala. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister. Leia, irmãos. Novamente. As palavras do próprio Senhor Jesus. Mais do que receber. Meus irmãos, aqui, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte:
Uma pergunta que devemos fazer conosco, com nós mesmos. Há algum irmão precisando de socorro? Há algum irmão que está passando algum tipo de necessidade física? Já vivemos uma prática, irmão, que quando um irmão estava passando necessidade, ou estava desempregado, ou faltando alimento para casa, só dava um tapinho nas costas, vou orar por você, irmão. Isso não é igreja. Não é, definitivamente não é. Meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: compartilhar as necessidades dos santos. É isso aqui, ó. É socorrer o necessitado. Você está sabendo que o irmão está desempregado. O dinheiro não está entrando, não é verdade, irmãos? O dinheiro não está entrando. E aí? Como que esse irmão está comendo? Como que ele está se vestindo? Você não compadece isso não, irmão? É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer isso aqui. Ô filho, irmão, compadece. Você está sabendo que o irmão está desempregado? O que custa chegar nele? Irmão, está tudo bem? Eu fiquei sabendo que você perdeu o emprego. Você está passando um momento difícil. Você está precisando de alguma coisa? Você está conseguindo pagar suas contas? Não precisa chegar em público, não. Chame ele particularmente. Está tudo bem? Ou se precisar de alguma ajuda, estou aqui, tá? Eu não tenho muito, não, mas toma. Vai lá, paga suas contas. Irmão, nós precisamos ser mais generosos. Às vezes a gente vê a pessoa passando dificuldade, a pessoa está aqui, ó, você passa por aqui, ó. Faz isso não. Seja mais generoso, faz isso aqui, ó. Porque olha a benção aqui, ó. Bem-aventurado é? Dê, meu irmão, o pouco que você tem. Seja generoso com seu irmão, com seu próximo. E isso é ter uma boa relação entre irmãos, irmão. Faz parte. Eu posso estar passando uma dificuldade um dia, eu vou precisar dos irmãos. Do mesmo modo que os irmãos podem passar, e se eu tiver condições, eu vou ajudar os irmãos. Isso é comunhão, queridos. Isso é comunhão. Está entendido? Vamos lá. Vamos para o 8º ponto dos 12 que eu quero tratar aqui nessa manhã. Está aí no versículo 13 também. Compartilhar a necessidade dos santos. E qual que é o próximo aí? Praticai a hospitalidade. O que é isso, irmão? Se com os necessitados precisamos ser generosos, com os visitantes devemos ser hospitaleiros. Sabe o que é isso, irmão? Lá no passado, eu até quero que os irmãos abram a Bíblia, lá em Levítico, capítulo 19, versículo 34, ou acompanhe aqui na projeção. Levítico 19, versículo 34. No passado, meus irmãos, havia muitos viajantes, os chamados peregrinos. E na época não havia hotéis, hospedarias, lugar para a pessoa ficar. O que tinha que acontecer? Uma pessoa, ela tinha que ser ali hospitaleira, e sabe fazer o quê? Receber o irmão em casa. Receber o irmão em casa. Olha lá, olha o que a palavra fala, irmãos. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aqui, irmão, quer dizer com você assim, querido, se for necessário até você abrir a porta da sua casa para receber o seu irmão, abra. Vai ter momentos que ele vai estar desesperado, passando uma situação, e ele vai lembrar de você. Nossa, aquele irmão tem uma palavra tão de encorajamento, tão de ânimo. Aí sabe o que lembra? De você. Ele vai bater lá na porta da sua casa. Ô irmão, preciso conversar, preciso desabafar um pouco. O que você vai fazer, irmão? Fechar a porta da sua casa ou abrir a porta da casa para o irmão? Você vai abrir a porta. Vem cá, irmão, senta aí, vamos conversar então. Vamos desabafar um com o outro aqui, vamos? Deixa eu orar por você. É isso. Praticai a hospitalidade. Amém, igreja? Vamos lá.
Nono ponto, versículo 14, da carta de Paulo aos Romanos. Versículo 14, irmãos. O que a palavra fala aí? Abençoai. Novamente, não estou escutando não. Toda a igreja. Abençoai. Abençoai e não. Aqui, meus irmãos, nesse conselho que Paulo dá para que nós possamos nos relacionar bem uns com os outros, nós precisamos ter boa vontade com o irmão. Boa vontade. Meus irmãos, boa vontade, o cristão, ele deve desejar o bem até mesmo para aqueles que te desejam o mal. Epa, difícil, hein? Difícil, hein? Você saber que a pessoa deliberadamente te deseja o mal, você vai fazer o contrário? Ô, irmão, aqui Paulo é claro nesse versículo, é claro, abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, você vai orar para Deus abençoar aquele irmão. Você tem que ter boa vontade com o seu irmão que está próximo de você, querido. Boa vontade. Efésios, capítulo 6. Olha o que a palavra fala sobre isso, irmãos. Nos versículos 5 ao 7. Olha lá. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vós, Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista. Olha aí, irmão, não servindo de aparência, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de? Não escutei. Servindo de? Boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Meu querido, você precisa ter mais boa vontade com o seu irmão, está do seu lado. Para relacionar-se melhor com ele. Boa vontade. 10º, já estamos chegando já no final da relação com o irmão. 10º ensino, versículo 15. Precisamos ter, meus irmãos, simpatia e apatia pelo nosso irmão aí do lado. Olha o que Paulo aí fala no versículo 15. Leamos juntos, igreja, todos juntos. Todos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É um versículo muito conhecido, muito falado, mas pouco vivido. Na hora da alegria está todo mundo junto. Oh, irmão, glória a Deus, abraça, bênção, que maravilha. Mas na hora das lágrimas, a maioria some. Todo mundo some. Na hora de chorar ali. Só que acontece o contrário também. Tem pessoas que não conseguem se alegrar com o próximo. Às vezes vem a bênção do irmão, às vezes o irmão recebe uma bênção, uma porta aberta, uma situação. Sabe o que acontece com alguns corações? Inveja. Misericórdia. Isso tem no meio dos crentes? Tem. Infelizmente. Infelizmente. Devemos orar nessa manhã, meus irmãos, para que Deus tire esse sentimento de nós. Não pode haver. Se seu irmão recebe uma bênção, se alegre por ele. Se alegre por ele. Se você não recebeu essa alegria ainda, você vai receber ainda, em nome de Jesus. Deus vai te dar. Se alegre com seu irmão. Chore com ele. Meu irmão, simpatia. O significado de simpatia, sabe o que é? É sofrer ao lado do irmão. É estar ali, junto com ele. Junto com ele. E empatia é sofrer dentro, junto com o irmão. É, meus irmãos, sentir a dor do irmão como se fosse em você mesmo. Isso é empatia. Às vezes o irmão está passando uma tribulação terrível na vida dele. Você consegue sentir as dores no seu corpo.
Nossa, aquele irmão, meu Deus, está passando isso com o filho dele. Eu tenho minha filha aqui, meu filho. Nossa, meu Deus, você sofre com o irmão. Porque você tem seu filho também. Mas tem uns que dizem assim, está acontecendo com o filho do outro, ó, e o meu tá bem, ó. O filho, olha, ele que cuida do filho dele. Isso acontece sim ou não, irmãos? Felizmente. Meus queridos, nós devemos ter simpatia e empatia pelo irmão próximo. É isso que Paulo está ensinando aqui, ó. Irmão, pelo amor de Deus, não saia daqui desse encontro vivendo da mesma forma, mas coloque isso em prática, irmão. Meus queridos, se nós colocarmos esse ensino em prática, nós vamos ter uma igreja forte, famílias fortes na presença de Deus. Meus irmãos, se esse grupo reunido aqui, e possivelmente os irmãos que vão nos ver e nos escutar posteriormente, colocar isso em prática, meu querido, nós vamos ter um grande avivamento na igreja brasileira. Um grande avivamento nesta igreja. Por quê? Porque tem irmãos aqui que estão praticando conselhos práticos da palavra de Deus. Ficou claro aqui, irmãos? 11º ponto. Paulo aqui, para termos relacionamentos saudáveis entre os irmãos, ele nos encoraja a termos harmonia uns com os outros. Versículo 16. Olha que a palavra fala, irmãos, acompanhem comigo. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescedeis com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Meus irmãos, quando Paulo aqui, ele nos leva a ter harmonia, e quando ele dá o conselho aqui, ó, dizendo o seguinte, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de seres orgulhosos, ele usa uma palavrinha aqui, ó, condescendei com o que é humilde. Sabe o que é condescender com o que é humilde? Se você vê no meio da igreja algum irmão aqui que te apresenta humildade, hein? Você vê assim, nossa, aquele irmão ele é tão humilde. Condescender, você fala assim, eu vou ser igual a esse irmão. Eu também quero ser humilde. Paulo aqui, um pouquinho antes, ele diz aqui, ó, para termos o mesmo sentimento e não sermos orgulhosos. Tem pessoas, às vezes, que são orgulhosas. Vou dar um exemplo, irmãos. A pessoa, às vezes, ela é tímida. Isso acontece. Né? A pessoa um pouco mais retraída. Querido, ora o Senhor para tirar a timidez. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Pede, Senhor. Pede. O Senhor é poderoso para tirar isso de você. Pede. Falei igual mineiro agora, né? Quem viu vai falar assim, você é de Minas mesmo, hein? Você. Né? Pede, irmão. Pede para tirar isso da sua vida. Sabe por quê? Porque um passinho que você der, às vezes chega aqui, ó, de manhã. Você está vendo o irmão ali sentadinho, sozinho. Está lá sentado, lá sozinho. Pede o Senhor coragem para simplesmente ir lá e falar assim, graça e paz, irmão, bom dia. Você vai mudar o dia da pessoa, irmão. A pessoa vai pensar assim, meu Deus, eu achei que ninguém estava me vendo aqui. Mas veio um irmão aqui, me deu um simples bom dia, você alegrou o dia do irmão. Começa a praticar isso, começa a ter uma visão mais ampla, irmão, ao seu redor, na igreja. Quando você estiver lá na igreja, lá participando de um culto, você está vendo o irmão lá caladinho, está lá, vai lá, chega próximo dele. Meus irmãos, o outro irmão também vai fazer isso com você. E juntos nós vamos ter harmonia. Isso é harmonia. Amém, igreja? Está entendido até aqui, irmãos? 12º e último conselho de Paulo aqui para vivermos entre irmãos. Temos relacionamentos transformados na igreja, com os irmãos. É que nós precisamos ter humildade. Humildade. Olha aí, irmãos, a parte B do versículo 16.
Olha o que fala, irmãos. Concedei com o que é humilde e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Sabe o que é isso, irmão? É você achar que você sabe mais que o outro. É você achar que você está num nível de aprendizado, de absorção da palavra de Deus mais elevado que o seu irmão. Não, querido. Paulo está ensinando aqui para você dar uma rebaixadinha. Rebaixa um pouquinho. Por mais que você sabe, por mais que você tenha conhecimento bíblico, você tem que rebaixar para você ficar no mesmo nível do seu irmão. Sabe para quê, irmãos? Ninguém aqui pode um crescer mais que o outro, não. Nós precisamos crescer juntos. Aqui, ó. Se o irmão está aqui, você vai estender a mão para ele chegue junto com você. E assim vocês vão crescendo juntos. Para isso precisa de quê? Qual que é o tema agora? Humildade. Seja mais humilde, irmão. Seja mais humilde. Então, resumindo, para nós fecharmos aqui esse tópico de relacionamento entre irmãos, nós aprendemos que temos que ter sinceridade. Segundo, discernimento. Terceiro, afeição pelo irmão. Quarto, honra. Dá honra para o seu irmão, querido. Quinto, entusiasmo. Sexto, paciência. Sétimo, generosidade. Oitavo, hospitalidade. Nono, boa vontade. Décimo, simpatia. 11º, harmonia entre os irmãos. E os 12 conselhos de Paulo, fechando essa questão do relacionamento na igreja com os irmãos. Nós precisamos ser humildes. Amém, igreja? Ficou entendido? Ficou? Amém? Vamos lá, então, para o próximo tópico, para nós fecharmos esse estudo dessa manhã. Nós aprendemos sobre o relacionamento com Deus, relacionamento com nós mesmos, relacionamento com os irmãos, e agora qual que sobrou? Relacionamento com os inimigos. Precisamos saber relacionar com os nossos inimigos. Ou os irmãos aqui acham que não temos inimigos? Sim ou não? Temos? Temos inimigos. E a partir do versículo 17 até o versículo 21, Paulo aqui, ele deixa alguns conselhos para, de fato, sabermos lidar com os nossos inimigos. Vamos ler o versículo 17. Olha o que a palavra fala, irmãos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então, o primeiro conselho aqui que Paulo dá para você conviver, ter um bom relacionamento, por incrível que pareça, um bom relacionamento com o seu inimigo. Olha o que é o conselho de Paulo. É que não devemos retalhar. O que é isso? É você guardar sentimentos de orgulho e na primeira oportunidade que você tem sobre esse inimigo, descontar nele. É você pensar assim, nossa, aquela pessoa não gosta de mim, ele deseja o mal para mim, ele é meu inimigo, ele só faz mal para mim. Aí você fica ali, ó, guardando aquele sentimento no coração. E falando assim, nossa, primeira oportunidade que tiver, eu vou descontar nele. Eu vou xingar ele. Você já começa a ficar irado. O semblante muda. Irmão, perdeu a comunhão. Acabou. Perde a benção. Perde a benção. Irmão, não devemos retaliar, descontar. Você é crente, irmão. Você é crente. Olha o que Paulo ensina aí, ó. Não torneis ninguém mal por mal. Então, se seu inimigo faz o mal para você, meu irmão, não paga o mal, não. Paga o bem. Paga o bem. E olha que ele encerra dizendo aí, ó. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não é só para quem você gosta, não. Nossa, aquele irmão é uma bênção. Tão bonzinho. Lá no trabalho, lá, né?
Nossa, eu dou certo com ele, eu converso com aquele rapaz. Nossa, a gente dá certo, a conversa flui. Só que Paulo está ensinando aqui que você deve fazer isso com o inimigo também. É com aquele que pega, chega no trabalho, você dá bom dia, ele vira a cara para você. Ou é aquele que te entrega para o chefe. Que o brasileiro aí usa aí um termo aí, X9, né? Tem gente que tem prazer de entregar o outro no serviço. Primeiro erro que você tem, vai lá no chefe, ó. Ó, ele fez coisa errada, hein? Ó. Seu inimigo. Paulo está ensinando aqui, ame ele. Aí o irmão pode estar pensando no coração aí, já está lembrando lá dos inimigos do serviço, né? Senhor, mas será que eu vou ter que amar ele mesmo? Vai, irmão. A palavra está falando. Pratica isso. Ame o seu inimigo. Segundo conselho, versículo 18. Olha o que Paulo fala aí. Estamos caminhando para o fim do nosso estudo, irmãos. Fiquem comigo. Versículo 18 aí, ó. Olha o que a palavra fala. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O segundo conselho, meus irmãos, é que nós devemos desvencilhar de conflitos desnecessários. Sabe o que é isso? Quando Paulo fala que a gente tem que ter paz, né? Às vezes surgem situações no nosso dia a dia, batalhas, situações que batem na nossa frente, que às vezes você vai ver, você já enxerga ali, ó, vai ter conflito. Eu vou ter que realmente agir. Só que Paulo está falando aqui, irmãos, que há momentos que você vai ter que agir. Só que tem momentos que você tem que evitar certos conflitos. Isso são chamados de conflito desnecessário. Os irmãos já passaram por isso, sim ou não? Que aconteceu uma situação ali, você já foi igual para abafar a coisa. Na hora que acabou a situação, você falou assim, meu Deus, para que eu vou fazer isso? Aconteceu sim ou não, irmãos? Conflito desnecessário. Você brigou, exaltou, descabelou. Na hora que viu, mas não precisava disso não. Uma coisinha era desse tamanho, tornou desse tamanho. Irmão, evite conflito desnecessário. Paulo fala aqui, ó, se possível, quando depender de nós. Se depender de nós, tem de paz com todos os homens. Então, quando Paulo fala isso aqui, tem de paz com o seu inimigo. O seu inimigo só quer brigar com você, né? O inimigo só quer brigar. Você vai falar para ele assim, irmão, não quero briga não. Eu estou em paz. Se você quer brigar, eu não quero. Evite conflitos desnecessários. Porque tem pessoas, queridos, que, vou usar o termo aqui, são encrenqueiro. Tem ou não tem? Sim ou não, igreja? Tem pessoa que é encrenqueiro, viu? Já começa o dia querendo caçar problema. Ainda fala assim, não, tô com as brigas atrasadas aí, eu vou pegar justamente aquele ali. É o crente. Vou pegar o crente. Te desqualifica. É ou não é, irmã? É ou não é? Vou pegar o crente, porque ele não vai xingar. Ele não vai xingar. Ele não vai falar nada. Eu encaro isso lá no serviço. No meu trabalho, irmãos. Ele não vai xingar, ele não vai exaltar. Aí eles, ó. Mas, meu irmão, eu só penso no meu coração e oro ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me guarda e me preserva aqui no meu local de trabalho. E eu sei que o Senhor preserva os irmãos lá também, sabe por quê? Porque o verdadeiro crente, meus irmãos, ele é provado, ele muitas vezes é abatido, ele é confrontado, mas é Deus que nos justifica, igreja. Amém. Vamos lá, versículo 19. O que a palavra fala aí, irmãos? Falta 3 versículos para encerrarmos.
Os conselhos para como convivermos, termos relacionamento com os nossos inimigos. Olha o que o versículo 19 fala aí, ó. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados. Glorifique, irmão. Deus está falando que você é um amado dele. Amados. Mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então o conselho aqui para você conviver com seus inimigos, irmão, sabe o que é? Não devemos vingar das pessoas que nos fazem mal. Paulo aqui está falando para dar lugar à ira. É melhor você ficar nervoso, chateado com a situação, do que exercer vingança. Vingança, meus irmãos, está com Deus. Justiça. Nós servimos um Deus que é justo e aprendemos que um dos atributos de Deus é a sua justiça. Meu querido, pensa o seguinte, se aquela pessoa fazer ali, não vinga não. Coloca nas mãos de Deus, sabe por quê? Porque é Ele que vai te justificar. É Ele que no momento certo vai fazer aquela pessoa realmente entender que ela não pode fazer isso com você. A vingança é de Deus. Quando eu falo vingança aqui, irmãos, é justiça de Deus. É Deus que justifica. E Ele está soberano e no domínio sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, irmãos, sobre os nossos inimigos. Ele é soberano, louvado seja o nome do Senhor. Não fica achando, meus irmãos, ai, que injusto, né? Pode vir esse pensamento na sua cabeça, né? Que injusto. Eu preciso me vingar dele. Ele me fez mal. E fica pensando, não, irmão, calma o coração. Acalma. Você não vai vingar de ninguém, viu? Você é crente. Nada de vingar. Amém, igreja? Sem vingança no coração. Tire seu coração, pelo amor de Deus. Ame seu inimigo. Ame o seu inimigo. Versículo 20. O que a palavra diz aí, irmãos? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Esse versículo aqui, ele é maravilhoso. Vou até começar a ler de novo. Os irmãos prestarem bastante atenção. O que é relação com o inimigo? Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Para termos uma relação com essas pessoas que claramente são nossos inimigos, você deve exercer perdão. Perdão. É isso mesmo. Vamos lembrar lá de José do Egito, irmãos? O que os irmãos dele fizeram com ele? Os irmãos lembram da história de José? Tentaram matar ele, irmãos. Olha o que José fez. Perdoou. Perdoou. Jó, outro exemplo. Os amigos, irmãos, os melhores amigos de Jó, abandonaram ele. O que ele fez? Amou eles. Não rejeitou. Só amou. Orou por eles. Orou por eles. O exemplo maior nosso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava lá pregado na cruz, toda a multidão falando, crucifica-o, crucifica-o, sendo rejeitado, humilhado. Olha o que o nosso Senhor falou, irmãos, perdoa, Senhor, perdoa, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Sabe qual é o significado da palavra cristão, irmão? Pequenos cristos. Que nessa manhã, Deus renove a vida dos irmãos, que esse ensino da palavra fortaleça de tal modo os irmãos, que desta conferência, desse retiro de carnaval, saiam daqui pequenos cristos para a glória dele. Para praticar esse ensino. Meu irmão, perdoa. Perdoa, só perdoa o seu inimigo. Perdoa. Pastor Lucas, mas é difícil, hein? Difícil perdoar. Ele me faz tão mal. Mas ser cristão é isso, irmão. Você quer ser um verdadeiro cristão? Você vai ter que fazer isso. Por quê? Olha aí, ó. Olha o versículo que ele é maravilhoso.
Se ele tiver fome, você dá a comer para o seu inimigo. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Sabe o que significa isso, irmão? Amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. É aquela pessoa que você retribui o bem, né? Com o mal que ela te fez, ele vai ficar pensando assim, né? O amontoar brasas vivas na cabeça dessa pessoa, sabe o que é? Ele pensar assim, gente, eu faço tão mal para esse crente, eu persigo ele no serviço, eu faço mal para ele, eu desejo mal para ele, e ele me devolve com o bem. Aí amontoa brasas vivas na cabeça dessa pessoa, que ele vai ficar pensando assim, gente, ele não tem motivo nenhum para me fazer bem, e ele me faz bem. Não, eu preciso conhecer o Deus dessa pessoa, porque não tem lógica. Eu só faço mal, eu só desejo mal, e ele me retribui com o bem? Não, eu preciso conhecer. Aí vai chegar em você e falar assim, irmão, o que é isso? Eu te entrego para o chefe, eu faço mal para você, eu desejo mal, e você vem só com bem? Aí você vai falar assim, sabe, meu irmão, sabe por que eu faço bem? Porque eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo a Jesus Cristo, meu Senhor, que me salvou na cruz do Calvário, e ele me fez bem, e eu só tenho bem para te retribuir. É isso, irmão. E Paulo encerra no versículo 21, dando o último conselho para nós de como nos relacionar com os nossos inimigos. Olha o que o versículo 21 fala. Não te deixes vencer do mal. Leamos juntos, igreja, todos juntos. Parte B aí. Mas, aleluia. O último conselho é: não devemos, não podemos, e em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, não seremos derrotados pelo mal. Não seremos, irmãos. A Bíblia nos dá uma garantia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra os crentes. Meu querido, não deixe que o mal vença os valores celestiais que Deus colocou na sua vida. Todo mundo comigo aqui, por favor, estamos acabando. Não deixe que o mal vença os valores celestiais que Deus colocou na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é maior. Deus, Ele é maior, irmãos. Que nessa manhã nós possamos agora, ao glorificar o Senhor, nós vamos cantar e dizer que só em Jesus nós temos forças, ânimo, a alegria de termos vidas transformadas e relacionamentos. Igreja, comigo aqui, pelo amor de Deus. Está todo mundo cansado já? Vidas transformadas e relacionamentos transformados. Deus vai nos guiar, irmãos. E nós vamos ter um relacionamento grande com Deus, íntimo com Deus. Vamos saber nos relacionar com nós mesmos. Vamos nos relacionar bem com nossos irmãos na igreja. E vamos saber relacionar com os inimigos. Para quê? Para que tenhamos uma vida só em Jesus.